E aí, galera, tudo bem com vocês? Meus amados, meus queridos, meus idolatrados alunos, seguinte, continuaremos aqui, tá? Vamos lá. Conto da Cartomante, como vocês estão acompanhando essa série, né? Espero que vocês estejam gostando de verdade, galera, porque eu tô adorando gravar isso aqui pra vocês, tá? Principalmente por conta da saudade que nós temos uns dos outros, não é assim? Meu Deus, não é assim? Nossa, tô decepcionado. Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, paramos aqui, lembra? Camilo foi lá, consultou a cartomante e saiu tranquilo, relaxado, satisfaction, né? Então vamos lá. Ela fala para ele pôr chapéu e tal. Ele paga além do que as pessoas geralmente pagam, não é isso que acontece? Então vamos lá. A cartomante já tinha guardado a nota na algibeira, que ele acabou de pagar, e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Já imagino o que é, né? Cantando uma música, tá? Camilo achou o Tílburi esperando, a rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Galera, estamos nos aproximando do fim. O que vocês acham que vai acontecer? Hã? Não estou ouvindo? Anota aí no caderno, hein? Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Vê como o estado de espírito muda a pessoa, não é? Chegou a rir dos seus receios, que chamou de pueris, recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça, advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir. Galera, parei aqui. Vamos para o final agora. Prestem bem atenção para ver se vocês entendem toda essa trama, toda essa ideia que nós discutimos até agora, tá bom? Então, ó, o Camilo estava chegando agora na casa do Vilela, tá bom? E ele percebeu que ele era fruto da imaginação dele, toda essa preocupação, toda essa ideia de que o Vilela sabia do romance entre ele e a sua esposa, não é? Entre o Camilo e a esposa do Vilela, enfim, todo esse triângulo amoroso que existe. Agora a cartomante deixou claro que o Vilela não sabia, né? E ele acreditou na cartomante. Vocês acreditariam? Acreditam em cartomantes? Acreditam em quem pode prever o destino, o futuro de alguém? O que vocês acham? Vamos lá, galera, vamos ver o que acontece? Então vamos lá. O mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, vá, ragazzo innamorato, e no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes que formavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, e até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Daí, a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra. E mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo, que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas.
fez-lhe sinal, e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Senhores, eis a cartomante. O que vocês acharam desse conto? Gostaram? Eu acho fabuloso. Eu acho sensacional, galera. O Machado de Assis é um dos melhores escritores, como eu falei para vocês lá na primeira aula, é um dos melhores escritores que nós temos de literatura no Brasil e agora, recentemente, traduzido em mais de 30 línguas. Esse cara é fenomenal, tá? É uma história que vai nos conduzindo. A hora que você acha que tá tudo tranquilo, tem esse final maravilhoso, não é? Então vamos lá. Galera, tanto no texto da Marina Colasanti quanto esse do Machado de Assis, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês. Quais características desses textos nos permitem afirmar que ambos são contos? Por que são contos? O que é um conto? É tudo aquilo que eu posso ler numa? Legal? Então olha lá. O que características tem um conto? Vocês podem pesquisar, tá? Pesquisem aí. Quais são as características de um conto? Por que eu posso enquadrar Entre a Espada e a Rosa e A Cartomante como contos? Quais são as características de ambos que me permitem dizer que ambos são contos? Estão enquadrados no gênero textual conto. Legal? Maravilha. Mandarei a vocês, como atividade quinzenal, aquele roteiro de estudos, e nesse roteiro de estudos nós abordaremos essas questões aqui, tá bom? Então isso aqui vai para o roteiro de vocês, então é necessário, óbvio, que você esteja assistindo essa aula, senão você não vai conseguir. E se você está ouvindo eu dizendo isso agora, óbvio que você fez o certo, porque você está aqui, né? Legal? Galera, vamos lá. 1. Quais são os principais fatos ocorridos na história da Cartomante? Quais são os fatos? Fatos. Enumere os fatos, coloque aí, tá bom? O conto se passa em que época? Comentei um pouco sobre isso, né, ao longo da leitura, não é mesmo? Se você não lembra, volta lá e você vai recordar. O título do texto é Cartomante. Porém, quem são as personagens protagonistas? A Cartomante é a protagonista? Ela tem um desempenho essencial na história? Né? Acabamos de ver. Por que o autor teria escolhido uma personagem coadjuvante, a Cartomante, para compor o título do texto? Por que ela é tão importante? Mesmo não sendo protagonista, ela é coadjuvante. Mas por que ela é tão importante para o texto? Gente, acabamos de ver. O que ela falou para o Camilo? Qual foi a participação dela no resultado final do texto? Fundamental, não é? 4. O que vocês acharam do desfecho? Por isso que eu não fiquei comentando tanto, tá? Porque eu quero que vocês me falem. Quais eram as suas expectativas para o final? Vocês ficaram surpresos? Por isso, todo momento eu perguntei para vocês, galera, o que vocês acham, não é? Então, fui conduzindo vocês até chegar nesse momento. Legal? Legal? Maravilha, né? Pessoal, olha aí, ó. Nós temos uma linha do tempo, né? E aí eu tenho o conto da Cartomante, que ela revela logo no início a data em que a história se passa, certo? Aqui eu tenho claramente. Eu não coloquei aqui, mas nós temos, tá bom? Já o conto Entre a Espada e a Rosa não é tão específico. Aqui, a questão do tempo não fica claro, não é? Vocês perceberam isso. Apesar disso, nós podemos encontrar fatos na narrativa que comprovam a época de cada um deles. Não posso comprovar isso? Na Cartomante talvez mais claro, mais direto. Tem elementos ali dentro da narrativa que me conduzem a uma época muito específica, não é? Encontra em cada texto 3 características que identificam a época em que se passa a história. Escreva-os abaixo, completando a linha do tempo. Então eu quero que vocês anotem só essa linha do tempo. Não precisa desenhar a Cartomante aqui, Marina Colasanti. Enfim, eu quero que vocês façam essa linha do tempo. Escreva a Espada e a Rosa e a Cartomante. E coloquem mais ou menos a data aqui, essa linha do tempo, para ver como que
que se relaciona um texto e outro? Ou por que, que um dá mais indícios do tempo e o outro não? Lembrem-se que a Marina Colasanti, eu gosto de mexer na câmera, né, galera? Lembrem-se que a Marina Colasanti, ela faz um texto, ela escreve, enfim, sobre contos de fadas e ela faz uma releitura desses contos de fadas. Vocês se recordam disso? Comentei isso com vocês nas aulas presenciais que nós tivemos lá em fevereiro, março. Legal? Galerinha, vamos lá. E aí no caderno, aquilo ali eu queria que vocês fizessem no Google Forms, tá? Vou colocar lá a linha do tempo bonitinho e vocês vão anotar lá no Google Forms. No caderno, considerando o contexto histórico de cada conto, podemos afirmar que suas protagonistas são mulheres à frente de sua época? Justifique as respostas. Galera, tanto na Marina Colasanti quanto nessa da Cartomante, as mulheres que aparecem no texto são protagonistas, tanto a Rita quanto a princesa, elas são mulheres à frente da época. Por quê? Justifica aí. Beleza? Galerinha, tranquilo? Eu vou parar por aqui por conta do tempo e a gente continua na próxima aula. Espero vocês e valeu! Fui!